Nesse vídeo eu vou fazer uma breve revisão sobre espaços vetoriais, subespaços, base e dimensão. Vamos lá? Então, começando com espaços vetoriais. O que são espaços vetoriais? Bom, se eu tenho um conjunto, que eu estou chamando esse conjunto de V, esse V estilizado aqui, e eu quero saber se ele é um espaço vetorial, eu tenho que saber se, para quaisquer elementos que eu tenha dentro desse conjunto V, e para qualquer escalar que é um número real, valem essas duas propriedades. Ou seja, quando eu somo quaisquer dois elementos dentro do meu conjunto, o resultado, ou seja, o valor final dessa soma, ele está dentro do meu conjunto, ou seja, ele pertence ao meu conjunto V. E quando eu pego esse escalar, ou seja, um valor real qualquer, e multiplico por qualquer elemento dentro desse meu conjunto V, o resultado final também faz parte desse meu conjunto, ou seja, pertence ao meu conjunto. Em resumo, se eu tenho um conjunto tal que eu pego dois elementos dentro dele e somo, e essa soma, o resultado da soma, também está dentro do conjunto, e eu pego qualquer elemento dentro desse conjunto e multiplico por um escalar, ou seja, um número real, e o resultado desse produto também está dentro do meu conjunto V, então esse conjunto V é um espaço vetorial. Então, essa é a definição de espaço vetorial. É um conjunto que satisfaz essas duas propriedades que estão na tela. Tudo bem? A gente conhece alguns exemplos de espaços vetoriais e eles são esses aqui. São os exemplos mais simples que a gente conhece. O primeiro deles é o próprio conjunto dos números reais. Por quê? Bom, se eu pegar dois elementos A e B, quaisquer, que são números reais, ou seja, que pertencem ao meu conjunto dos números reais, se eu fizer a soma entre eles, eu vou ter um número real. Por quê? A soma entre dois números reais é sempre um número real. Então, a primeira propriedade ela é satisfeita. Agora, se eu pegar o A, se eu pegar um número real, alfa, qualquer, e multiplicar por A, por exemplo, A que é um elemento do meu espaço, que é um elemento do meu conjunto dos números reais, eu vou ter que alfa vezes A vai estar dentro do meu conjunto dos números reais. Por quê? Porque o produto entre dois números reais quaisquer é um número real. Vamos dar valores para esse A, esse B e esse alfa para poder ficar mais claro. Vamos dizer que o meu A ele é igual a 5. 5 é um número real, certo? Então, até aqui tudo bem. Agora, vamos dizer que o meu B ele é igual a 3. 3 também é um número real. Se eu faço 5 mais 3, vai dar 8, e 8 é um número real. Então, satisfaz essa primeira propriedade. Agora, vamos dizer que eu tenho um alfa que é igual a 2. Ou melhor, é igual a meio. Meio é um número real, certo? Se eu faço alfa vezes A, eu vou ter então meio vezes 5, ou seja, 5 dividido por 2, que vai ser igual a 2,5. E 2,5 é um número real, ou seja, satisfaz essa segunda propriedade. Logo, o meu conjunto dos números reais é um espaço vetorial. Outro exemplo de espaço vetorial é o conjunto do R2, ou seja, o conjunto tal que eu tenho dois valores aqui, eu tenho um par ordenado e para cada entrada que eu coloco nesse par ordenado, cada entrada desse par ordenado é um número real. Então, esse é o meu conjunto R2. Agora, veja, se eu pegar e fizer
se eu pegar e fizer a soma de um par ordenado A1, A2, mais B1, B2, isso daqui vai estar dentro do meu R2, por quê? Quando eu faço A1 mais B1, eu estou fazendo a soma de dois números reais. E a gente viu aqui em cima que a soma de dois números reais é um número real. Então, meu resultado vai ser A1 mais B1, que é um número real, e pelo mesmo motivo, A2 mais B2 também vai ser um número real. E isso satisfaz a condição aqui para esse conjunto do R2. Por isso que o resultado da soma pertence ao R2. O mesmo vai acontecer se eu pegar um número real qualquer, digamos C, ou melhor, um número alfa qualquer, um número real qualquer, e se eu multiplicar esse alfa por A vezes B, eu vou ter alfa A, alfa B, e isso daqui pertence a R2. Por que isso pertence a R2? Porque o produto entre dois números reais é um número real. E então aqui nessas duas entradas eu vou ter dois números reais satisfazendo a condição de conjunto para poder pertencer ao meu conjunto do R2. Então, o meu R2 ele satisfaz as duas propriedades que eu listei aqui em cima. Então, meu R2 satisfaz essas duas propriedades que estão aqui em cima, logo, ele é também um exemplo de espaço vetorial. Pelo mesmo motivo, pelos mesmos argumentos que a gente deu aqui em cima para o R2 e para o R, o meu R3 ele também vai ser um espaço vetorial. Lembrando que o meu R3 vai ter uma cara de uma tripla ordenada, onde as entradas vão ser números reais. E, pelos mesmos motivos que a gente discutiu aqui, o meu R3 também vai ser um espaço vetorial. De forma mais geral possível, a gente pode dizer que qualquer Rn vai ser um espaço vetorial, onde n pode ser um número igual a 1, 2 e por aí vai. Tudo bem? Então, esses são exemplos de espaços vetoriais muito comuns da gente esbarrar por aí. Agora, o que são subespaços vetoriais? Subespaços vetoriais, como o nome sugere, me lembra subconjunto. E é exatamente isso que um subespaço vai ser. Um subespaço vetorial nada mais é do que um espaço vetorial que está contido dentro de outro espaço vetorial, ou seja, um espaço vetorial dentro de outro espaço vetorial. E a gente já viu exemplos de subespaços vetoriais, que são esses que estão listados aqui. No caso, o conjunto dos números reais, ele é um subespaço vetorial de R2. E o conjunto dos reais e o conjunto R2 são subespaços vetoriais do R3. De forma mais geral, a gente pode dizer que R2 até Rn-1 são subespaços de Rn, ok? Então, essas são as definições de espaço vetorial e de subespaço vetorial. Uma vez que a gente sabe o que são espaços vetoriais e subespaços vetoriais, a gente pode começar a falar sobre base e dimensão. Mas antes, a gente precisa lembrar o que são geradores. Para isso, eu vou tentar usar uma analogia, que é a analogia usando peças de jogo de Tetris. O que a gente vai fazer aqui?
a gente vai supor que esse conjunto aqui de peças do jogo Tetris é um espaço vetorial. Então, espaço vetorial. Então, cada uma dessas pecinhas aqui é um elemento do meu espaço vetorial. Tudo bem? Então, o conjunto de peças é um espaço vetorial. Perfeito. E o que eu quero achar nesse espaço vetorial? Eu quero achar quais peças que conseguem gerar quaisquer outras peças dentro desse conjunto. Então, vamos lá. A primeira peça, que é a mais fácil, né, da gente perceber, é a peça que tem um quadradinho só. Por quê? A peça com um quadradinho só a gente consegue montar qualquer peça que está dentro desse conjunto aqui de peças. É ou não é? Nesse caso aqui, dessa peça que tem 4 quadradinhos, é o quê? É exatamente isso que eu falei. 4 quadradinhos empilhados. Ou seja, a peça com um quadradinho só gerou essa peça maior aqui. Tudo bem? Agora, a peça com quadradinho pode gerar também formatos mais complicados, como é o caso dessa peça em laranja aqui. Ela é complicada? É, mas ela nada mais é do que vários quadradinhos arranjados de forma que eu gero esse formato aqui como um todo. Ou seja, essa peça de um quadradinho, ela consegue gerar qualquer peça que está aqui dentro, certo? Basta que eu coloque a peça com quadradinho na posição mais adequada, tudo bem? Nesse caso eu digo que a minha peça com um quadradinho, ela é um gerador. Então, a minha peça com um quadradinho é um gerador. Agora veja bem, existem outros geradores aqui. Para um pouquinho o vídeo e vê se você consegue identificar quais outras peças podem gerar as demais peças dentro do conjunto. Bom, se você pensou, por exemplo, na pecinha que tem 2 quadradinhos, você pensou correto. E eu vou te provar que essa pecinha que tem 2 quadradinhos também é um gerador. Gerador. Vamos lá. Primeiro, a pecinha com 2 quadradinhos, ela consegue gerar a pecinha com um quadradinho. Por quê? Se eu pegar a pecinha com 2 quadradinhos e dividir ou multiplicar ela por meio, eu vou ter a pecinha com um quadradinho só. Você concorda comigo? Então, ela já gera a primeira peça. Agora, vamos ver as outras. Vamos ver, por exemplo, essa daqui. Essa pecinha aqui nada mais é do que a pecinha com 2, aqui ela tá rotacionada, né? Aqui eu deixei ela, aqui ela tá deitadinha. Aqui eu só coloquei ela em pé, certo? É a pecinha com 2, aqui eu tenho uma pecinha com 1, mas essa pecinha com 1 é a mesma coisa que a pecinha com 2 vezes meio, certo? Mesma coisa que a pecinha com 2 dividido por 2. E aqui eu tenho uma outra pecinha de um quadradinho só, que é a mesma coisa que pegar a pecinha com 2 e dividir por 2. Então, a pecinha com 2 gera essa pecinha que a gente pegou aqui, que é essa que está de roxo. Tudo bem? Dá para fazer o mesmo com outras peças aqui dentro, como é o caso dessa mais complicada aqui, olha. Essa peça mais complicada aqui. Por quê? Aqui nada mais é do que pegar uma pecinha com 2 e colocar na vertical, certo? Aqui eu tô pegando a pecinha com 2 e só deixando ela aqui mesmo. Aqui eu tô pegando a pecinha com 2 e colocando na vertical. E aqui é uma pecinha com 2 normal. Ou seja, a pecinha com 2 gerou essa peça aqui em laranja, que tem um formato um pouquinho mais complicado. Mas gerou ele. Mas conseguiu gerar ela. E o fato é que essa pecinha com 2 vai conseguir gerar qualquer peça que está aqui dentro. Você pode tentar e você vai ver que o que eu estou falando é verdade. Você consegue montar qualquer pecinha aqui usando
esse conjunto, essa pecinha que tem 2 quadradinhos, melhor dizendo. Então, ela é um gerador. Tudo bem? Existem outros geradores aqui, você pode tentar descobrir quais são, mas fato é, eu não estou interessada em todos esses geradores. Eu quero um gerador tal que, quando eu vou montar qualquer outra pecinha aqui dentro do meu espaço vetorial, eu não tenho que ficar multiplicando por meio, por 3 meios, ou seja lá o que for. Eu não quero ter que multiplicar por frações, digamos assim. Eu quero ter que multiplicar essa pecinha por 1, por 2, por 3. Eu quero multiplicar por números assim, por números inteiros. Tudo bem? Se eu pegar a minha pecinha com 2 quadradinhos, ela já não serve. Por quê? Para poder gerar o quadradinho com 1, eu tenho que dividir ela por 2, certo? Ou seja, multiplicar ela por meio. Então, ela já não serve. Agora, se eu pegar a pecinha com um quadradinho, dá certo. Porque a pecinha com um quadradinho, eu consigo multiplicar ela, por exemplo, aqui, no caso dessa peça que eu estou empilhando 4 quadradinhos, eu posso pegar e multiplicar por 4. Nesse caso aqui, eu também vou estar multiplicando por 4, só vou estar arranjando as peças de uma forma diferente, né? Se eu tivesse uma peça com 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, bastaria multiplicar esse quadradinho por 5, é ou não é? E empilhando eles, certo? Então, o que eu estou percebendo aqui? A peça que é um quadradinho só é a minha peça mais fundamental. É a minha peça que eu não preciso quebrar ela em outras peças, igual é o caso da minha peça com 2 quadradinhos, igual é o caso dessa peça aqui. Eu não consigo quebrar essa peça com um quadradinho só, nem preciso fazer isso para poder gerar as outras peças do meu jogo de Tetris. Faz sentido isso? O que eu estou querendo dizer aqui? Quando eu acho uma peça com essa característica, como é o caso do meu quadradinho, eu acho uma base. Significa que eu tenho uma base para o meu espaço vetorial, ou seja, para o meu conjunto de peças. Então, essa peça com quadradinho, o que eu estou querendo dizer? Que a peça com quadradinho é a minha peça mais fundamental dentro do meu conjunto de peças. É a peça que eu não preciso quebrar ela para poder montar as outras peças. Tudo bem? Tudo bem? Faz sentido isso que eu estou falando? Eu espero que sim. Porque no caso de espaços vetoriais, a gente vai ter uma coisa muito, muito parecida. Só que no lugar de peças, a gente vai estar falando de vetores. Tudo bem? Então, eu vou ter um conjunto de vetores, tais que eles geram, um conjunto de vetores que geram o meu espaço vetorial, que geram o espaço vetorial, mas esse conjunto de vetores, dentro deles, nenhum vetor gera o outro vetor que está dentro desse conjunto. Por exemplo, se eu tenho um conjunto que é V1, V2, V3, o que eu estou querendo dizer? O V1 não gera o V2, o V1 não gera o V2, o V2 não gera o V3, a soma de V1 com V2 não é igual ao V3, e a mesma coisa para qualquer combinação entre esses 3 vetores, tudo bem? Isso, em outras palavras, significa dizer que esse é um conjunto de vetores LI, ou seja, nenhum desses vetores é combinação linear dos outros vetores que estão aqui dentro. Não tenho combinações lineares dentro desse conjunto de vetores. Tudo bem? Então, a condição para que eu tenha um conjunto de vetores que é uma base é que esse conjunto gere o meu espaço vetorial e que esse conjunto seja LI, ou seja, conjunto de vetores
Li, que gera o espaço vetorial. Tudo bem? Eu espero que essa intuição que eu tentei passar usando o jogo de Tetris como analogia tenha ficado clara, tudo bem? Porque esses são conceitos um pouco, como eu posso dizer, abstratos. São conceitos um pouco abstratos, né? Então, quando eu trago esse exemplo aqui com as pecinhas do jogo de Tetris, o que eu estou tentando fazer, na verdade, é dar um pouco mais de intuição, para ficar mais claro o que são esses conceitos. Aqui no caso, o que é o conceito de base. Tudo bem? Uma vez que a gente entende o que é uma base, fica fácil entender o que é a dimensão. Porque a dimensão, nada mais, nada menos, vai ser dimensão. Ela vai ser nada mais, nada menos do que a quantidade de elementos, de vetores ou elementos, vetores na minha base, na base. Ou seja, se a minha base ela for o conjunto V1, V2, V3, significa que a dimensão do espaço vetorial, que eu posso abreviar por DIM, vai ser igual a 3. Simples assim. Tudo bem? Eu espero que tenha ficado claro e até a próxima.